Muy bien, buenas tardes, buenos días a todos Boa y tarde, bom todas. dia a todos e Les todas. damos la bienvenida a Damos as este boas-vindas segundo a diálogo este segundo educador diálogo para la educador acción. para a En este ação. caso, Neste la caso, temática son a las nossa voces de las temática são as juventudes, vozes das experiencias de juventudes, inclusión y experiências de inclusão participación. e participação. Uno de los objetivos de la Um dos Delegación para objetivos América da Latina Delegação de la para a América Asociación Latina, da Internacional Associação de Ciudades Internacional de Cidades Educadoras es Educadoras, promover el intercambio, é la promover a colaboración troca e a y la colaboração innovación e a entre inovação referentes, entre funcionarias, referentes, funcionarios, servidores, responsables de política, responsáveis de proyectos y políticas, acciones projetos educadoras e en ações sintonía con el educadoras em cumplimiento de la sintonia com o Carta de cumprimento Ciudades da Carta de Educadoras. Cidades Educadoras. Las juventudes ocupan un As lugar juventudes estratégico en la ocupam um construcción de las lugar ciudades educadoras estratégico y nas desde esta cidades mirada las educadoras personas e, com esse jóvenes no olhar, as solo pessoas son jovens não destinatarias de somente estas são políticas, destinatários sino destas protagonistas políticas, mas de também la vida são democrática, de la vida protagonistas da vida cultural, democrática, social y cultural, económica de sus social e comunidades. econômica das En suas este marco comunidades, organizamos das suas este sociedades. Nesse diálogo contexto, para reflexionar realizamos y dialogar este diálogo colectivamente, para poder compartir dialogar desafíos, coletivamente, aprendizajes compartilhar de desafios, nuestras políticas aprendizados locales y sobre as nossas promover, políticas cómo locais promover e experiencias de para inclusión y ver como participación promover de las experiências de juventudes. inclusão e participação Les das recordamos juventudes. que disponemos de Lembramos a todos traducción vocês que simultánea temos tradução español-portugués. simultânea Para acceder a esa português-espanhol. traducción, Para en la poder parte acessar baja de a la essa pantalla opção, tem na parte deben baixa da encontrar tela, un devem símbolo de un encontrar o globo, de símbolo un do mundo, mundo, donde dice onde interpretación. vocês vão ver a Allí palavra cliquean y pueden interpretação. Vocês seleccionar el devem idioma en el que clicar e desean estar selecionar a língua em que escuchando vocês desejam ouvir este diálogo este con estos diálogo participantes educador com as que nos participantes acompañan en que esta falam tarde espanhol o e mañana, português depende de donde nesta estemos. tarde, amanhã Bueno, do dia de a lo hoje. largo de este diálogo Ao vamos longo a deste compartir diálogo, comentarios vamos y compartilhar preguntas a comentários, través del chat. perguntas, Así que pueden através do lo que les chat, que va vocês surgiendo, ir podem, o que vai escribiéndolos surgindo, as ideias, en el chat. perguntas, podem Les voy a escrever contar en esta no chat. Eu vou oportunidad contar, quiénes nesta nos acompañan oportunidade, para este quem diálogo. vai estar conosco. Está con nosotros Severín Está Carmen conosco o Severin Macedo, Carmen quien realizará una Macedo, reflexión quem vai inicial fazer uma sobre la inclusión reflexão y la inicial sobre participación de las inclusão e juventudes. participação das juventudes. Severine es licenciada en Seberini é Pedagogía de la bacharel Universidad em Estatal de Río Grande do Pedagogia Sul da y UERJ, directora en da Universidade do Educación y Sul, profesora desculpem, e adjunta diretora em de la Educação Facultad de e Educación de la professora da Universidad Faculdade de Federal del Educação Estado de da Río de Universidade Janeiro. Federal do Estado do Rio de Janeiro. Integra el Observatorio Faz Joven de parte Río do de Janeiro de la Observatório Universidad de Juventude Estatal do de Rio de Río de Janeiro. Janeiro. Fue secretaria Foi nacional de secretária Juventud de la nacional de Secretaría General de Juventude la da Presidencia de la República Secretaria-Geral de da Brasil Presidência da desde República do Brasil 2011 a desde 2014 2011 a y 2014 presidió la e Organización Iberoamericana de também Juventud, presidiu a, OIJOTA, entre 2012 y 2014. Organização para a Juventude entre 2012 e También está con 2014. nosotros Também está Raúl conosco Monteros Raul Frangel, Monteiro quien Rangel, nos va a presentar el quem programa vai Aldea apresentar o Juvenil, programa Aldeia Alternativa Local para Juvenil, el Desarrollo, Alternativa Emancipación y Local para o Autonomía Desenvolvimento, Juvenil. Emancipação e Raúl es Autonomia Juvenil. asesor general Raul del é Instituto de la assessor Juventud de la Ciudad geral de do México. Instituto na Cidade do México. También va a dialogar con Também nosotros vai Paulina conversar Patiño, conosco directora del Paulina programa Patinho, diretora do Parceros de la programa Alcaldía de Parceiros Medellín, da Colombia, Alcaldia de y Medellín, na Ana Paula Colômbia, de e Moraes Ana de Paula de Sequeira, Moraes asesora Sequeira, pedagógica de la assessora Gerencia de pedagógica Educación de da Jóvenes y Gerência de Adultos Educação de de la Jovens e Secretaría Adultos da Municipal de Secretaria Educación de Municipal de Curitiba, Educação da Brasil. cidade de Tenemos Curitiba, no Brasil. un panel Temos uma muy equipe destacado, aqui muy importante. muito importante de Muy bien, pessoas. acá me avisan que también está Miguel Também Alonso, está quien Miguel estábamos esperando. Alonso, que Bienvenido, estamos Miguel, esperando. que es Bem-vindo, subsecretario de Miguel, que é Juventud y subsecretário de Derechos Humanos Juventude e de de la Direitos ciudad de Humanos da Río Cuarto, cidade de la de municipalidad Rio de Río Quarto, Cuarto, en na Argentina. Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y cada Bem-vindos uno de los que todos se e han muito conectado esta obrigado por tarde y estarem muchísimas aqui. gracias
Bem-vindos às pessoas que vão compartilhar as experiências e as reflexões. Vamos convidar, em primeiro lugar, Seberini para realizar uma reflexão inicial sobre a inclusão e a participação das juventudes. Muito obrigado e vamos te ouvir. Bom, muito obrigada, Laura. Ana Laura, que entrou em contato comigo também. Em nome de vocês, saudar toda a equipe aí da rede de cidades educadoras, saudar os meus colegas que vão estar dialogando conosco no dia de hoje, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sempre fico muito contente em ver o tema das juventudes imbricado com políticas públicas, educação e os desafios da atualidade, porque significa que tem muita gente pensando e agindo sobre isso, né? Como a Laura me apresentou, eu tenho uma trajetória de militância, de gestão pública e também de pesquisa no campo das juventudes. Então, eu acho que eu aprendi há pouco tempo a falar sobre os jovens, porque eu deixei de ser jovem já tem um bom tempo, quando o Estatuto da Juventude foi aprovado no Brasil, eu deixei de ser jovem, e de lá para cá eu tenho, né, ocupado esse lugar também da pesquisa, para além da gestão pública. Então, só posicionar um pouco do lugar onde eu parto para esse diálogo aqui com vocês. Então, tenho certeza que será muito aprendizado, estou muito curiosa para ouvir a experiência da Cidade do México com o Raul, e o debate aí com vocês. Eu organizei algumas reflexões que não são exaustivas, definitivas, nem completas sobre os desafios que a gente tem com a juventude, especialmente a nossa região, porque é impossível de resumi-los, né? Nós temos condições sociais, desafios e possibilidades muitas vezes similares, mas também com as realidades locais, trazendo suas próprias características. Falar em uma única juventude na nossa região, certo? Mas é possível encontrar pontos que nos unificam do ponto de vista dos desafios e também das possibilidades. Então, nesse sentido, o exercício que eu fiz aqui para abrir essa reflexão com vocês hoje foi de trazer alguns dados da pesquisa Juventude, um Desafio Pendente, que é uma pesquisa que foi realizada em âmbito regional, em 14 países, em 2024, coordenada pela FES, a Fundação Friedrich Ebert, em parceria com vários pesquisadores. Eu fiquei na equipe que analisou os dados do Brasil, e a professora Elisa Guaraná de Castro, que é professora da Universidade Federal Rural, aqui, ficou na equipe regional, que ajudou a analisar os dados da região toda. Então, eu selecionei alguns temas da pesquisa que acho que nos ajudam um pouco a pensar os desafios para a inclusão e a participação da juventude, como é a proposta de hoje. Então, eu queria só pedir para Laura me avisar, Laura, quando tiver faltando 3 minutos, porque eu costumo me empolgar e não pretendo acabar com o tempo dos demais colegas aqui. Antes de apresentar alguns desafios da pesquisa, só chamar a atenção para o que a professora Regina Novaes, que é uma pesquisadora de juventude e uma grande referência nossa aqui no Brasil, ela sempre chama a atenção quando nos desafia a pensar, né, o tema das juventudes. Ela fala que não é possível a gente pensar a juventude comparando gerações ou se baseando no que foi a nossa juventude ou o que é a juventude dos nossos filhos, nossos irmãos, ou seja, ela chama a atenção que é necessário para compreender as juventudes que a gente entenda os desafios do século XXI, porque os desafios da juventude eles não estão separados dos desafios globais da sociedade, e aí compreender o contexto social é fundamental para isso. E ela vai chamar a atenção para a gente que pensar a juventude no século XXI é pensar que a gente vive num contexto de inovação tecnológica, de um modo de trabalho que é restritivo e mutante, de existência de violências físicas e simbólicas, de necessidade permanente de conciliação entre estudo, trabalho, vida familiar e comunitária, de imprevisibilidade, de competitividade e do que ela chama de medo de sobrar
Medo de morrer e medo de ficar sem conexão, né? O medo de sobrar nesse mundo que não cabe todo mundo, para pensar a trajetória no mundo do trabalho, na inclusão, né? Ser incluído. O medo de morrer, porque a gente, especialmente aqui na região, é marcado, infelizmente, por índices históricos de desigualdades de violência que atinge as nossas juventudes. A gente vai ver um pouco mais para frente isso. E o medo de ficar sem conexão nessa sociedade, onde parece que tudo é muito simples, basta apertar um botão. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque as desigualdades também vão impactar em relação a essas possibilidades. Então, eu achei importante começar com essa reflexão da professora Regina, porque nos coloca a juventude num contexto social, né? E não isolando esses sujeitos como se uma ou duas políticas fossem conseguir salvar, entre aspas, uma geração inteira que vivencia suas próprias questões mais as questões do mundo, né? Ou seja, a importância da gente pensar a articulação entre políticas distributivas, de reconhecimento e de participação, que a gente pode conversar um pouco melhor na segunda rodada sobre isso, né? Então, e aí, entrando um pouco mais no debate da pesquisa, eu vou mandar para vocês no link, depois da minha fala, no chat, o link da pesquisa. É importante destacar que é uma pesquisa sobre percepção política, então, ela é muito ampla. Eu destaquei uma parte que eu acho que dialoga mais conosco aqui, que é sobre a identificação dos jovens com os problemas sociais, o papel do Estado e da agenda das políticas públicas, né? Então, primeiro que não é novo, mas aparece com muita ênfase, quais são os principais problemas que os jovens latino-americanos identificam como prioridade, né? Ou seja, quais são os maiores problemas que a gente vivencia na região. E os jovens entrevistados responderam pobreza. Faltam só 3. Faltam 3 minutos. Passa muito rápido. Então, eu já sei que eu não vou conseguir apresentar tudo, mas vamos destacar aqui alguns pontos, né? Esses jovens, eles vão identificar principalmente o problema da pobreza, do consumo de drogas, segurança e corrupção. Vai aparecer também violência policial, violência de gênero, dentre outros temas. Mas o problema que mais preocupa a maioria dos jovens nos 14 países é a pobreza. Com exceção, aparece o Chile, a Costa Rica e o Uruguai, que vão indicar o consumo de drogas, e o México, que vai apontar a insegurança como o principal problema. De qualquer forma, todos estão no âmbito né, dos problemas sociais aí que os vão estar identificando. E por a pobreza ser o principal problema, ela também é percebida como uma preocupação social, na qual os jovens vão indicar que é papel do Estado encontrar maneiras de superá-las a partir das políticas sociais, né? Então, o que é possível a gente dizer a partir dessa análise, né? Que a juventude da nossa região, ela se mostra profundamente inquieta com as desigualdades sociais. E é uma percepção bastante sensível aqui na nossa região, que é marcada por profundas desigualdades sociais e econômicas, e que vai incidir especialmente sobre as mulheres e as mulheres jovens, né? E isso vai estar indicado tanto pelos dados quanto pela percepção colhida na pesquisa. Então, entre as meninas, as mulheres jovens entrevistadas, a percepção delas foi ainda mais forte sobre o conjunto de desigualdades, como problemas prioritários como a pobreza, o desemprego, o acesso a direitos à saúde e à educação. Ou seja, as mulheres ainda sentem mais do que os jovens em geral a identificação desses problemas no seu dia a dia. E aí esses jovens vão apontar, então, que é central que o Estado esteja, para ser redundante, no centro das demandas, entre os direitos e as disputas que se colocam em relação a esses temas. Então, se a maioria dos problemas que os jovens identificam são os problemas sociais, as principais agendas a ser abordadas pelo Estado também precisam ser aquelas agendas que dialogam com as políticas sociais e as políticas públicas, né? Como a geração do emprego não precarizado, né, o trabalho decente, o enfrentamento à questão da violência, a educação, o direito à vida segura,
a conciliação de outras políticas que permitam, no caso das mulheres, ter uma inserção digna e ativa no mundo do trabalho, na sociedade, né? E que a gente consiga, dessa maneira, articular, né, aquilo que é a singularidade dos desafios da juventude com aquilo que são pautas históricas. Então, isso a gente chama de desafios para pensar políticas públicas de distribuição e participação, como fala a Regina Novaes, né? As de distribuição são essas políticas históricas que todo mundo precisa e que a gente não superou. Por exemplo, na região, o problema do enfrentamento à violência, o problema do acesso à terra, o subemprego, a pobreza e a desigualdade são problemas de toda a sociedade. Aqueles de distribuição diz respeito àqueles de reconhecimento diz respeito às especificidades juvenis, ou seja, como que se pensa a inclusão no mundo do trabalho com essas características para jovens que têm que trabalhar, estudar, cuidar dos filhos da família e que muitas vezes passam 2 horas por dia num transporte para conseguir um subemprego, de lá tem que ir para a escola, aí entra na escola, sai da escola, ou é interrompido pela violência urbana. Ou seja, essas políticas de reconhecimento precisam estar dialogando com aquela singularidade, que se essa política estruturante não pensar essas singularidades, ela talvez não atinja esses sujeitos, né? Porque não é automático a inclusão dos sujeitos jovens em relação a alguns desses desafios. E que essas políticas sejam participativas. Então, a dimensão da política, das políticas de participação diz respeito a pensá-las, tanto as de distribuição e de conhecimento, quanto pensá-las com os próprios jovens, porque a gente tem chance de errar menos, né? Como dizia um ministro na época que eu era secretária, que a gente erre por novos erros, não por aqueles que a gente já sabe, né, que não vão dar certo. Então, em países com tantos desafios como os nossos, aqui na região, e com pactos federativos distintos, né, papel da União, papel dos estados, o papel dos municípios, esses desafios eles se agigantam, porque a gente vai ter variações, mas no geral a gente tem um desenho muito parecido, e a gente vai enfrentar em todas essas dimensões o problema da descontinuidade das políticas públicas, dependendo da mudança de governo, da disputa em torno de questões que envolvem democracia, participação, né? Saídas muito fáceis para problemas complexos, ou seja, tem desafios aí que a gente pode falar a nível regional, mas eles se aplicam também a nível local. O meu tempo já deu. Queria trazer esses elementos mais para a gente abrir, esquentar um pouco aí os problemas para ouvir algumas sugestões do que está dando certo aí com a Cidade do México. Então, obrigada. Ouvimos com muito prazer o Raul e depois continuamos conversando. Muy bien, muchísimas gracias, Muito Severine. obrigada, Muchísimas gracias por Severine. tu Muito aporte, obrigada pela sua contribuição, por compartilhar conosco essa pesquisa e toda a sua trajetória, que é muito interessante ver, pensar nessa singularidade quando se pensa nas políticas gerais. Ficamos por aí, porque agora a Severine depois vai continuar participando, fazendo a intervenção, mas agora nós vamos dar a voz a Raul Rangel, da Cidade do México. Raul vai nos contar sobre a experiência. Tres bloques. Yo, Raúl, te voy a ir marcando esos bloques, así me toca hacer de la bruja del tiempo. Así que bueno, tenemos esta primer parte, este primer bloque, donde te invitamos a hacer una presentación. Convidamos então que você faça uma apresentação da sua experiência, Raul. Estás muteado, Raúl. Ahí está. Ya está, ya me escuchan. Claro, sim. Bueno, Agora primeiro gostaria comentar de comentar o que o Severine apresentou é muito importante, porque nós coincidimos com muitos dos comentários que ela fez, e eu acredito que uma das razões, ou que nós estamos perguntando sempre, é onde começar. O problema é muito grande, então como nós vamos começar a atacar os problemas? De onde começar? Então entramos no primeiro
Na primeira slide, e nós, então, no governo da Cidade de México, nós desenvolvemos uma estratégia que se conhece como territórios de paz, que são espaços onde nós fazemos esses diagnósticos territoriais e que se localizam. Primeiro, localizamos espaços onde há mais necessidade de atenção. Depois, o caso não é só encontrar a informação que é gerada por uma das secretarias que nós temos aqui, mas que a participação cidadã é que faz todo o percurso territorial. Então, através desses diagnósticos que nós vamos fazendo, vamos vendo o número da população que existe. Neste caso, também compartilham informações dos jovens que estão nesse espaço, e a partir disso nós podemos desenvolver uma estratégia de intervenção, de participação nossa. A ideia não é que eles vão a um determinado espaço, ou que vão aos nossos escritórios, ou que vão até o governo. A ideia é que o governo chegue até eles. Para nós isso é muito claro. E para o governo da Cidade de México, que lidera toda essa questão, a diretora, que é Marcela Fuentes, que ela manda uma saudação para todos que estão aqui presentes. A ideia é clara, que nós temos que entender o território para depois poder participar e poder ver o que fazer. Não é só o programa que deve ser pensado como alguma coisa muito distante, mas que os jovens têm que sentir esse programa muito próximo a eles. Então, essa é a nossa ideia de territorializar. Através do diagnóstico, nós colocamos o foco nos diferentes programas que nós temos, e agora eu vou mostrar para vocês quais são os diferentes programas, se vocês quiserem pensar o que é o território de paz. É muito interessante e muito complexo, que é como o coração de todo o projeto que nós estamos construindo aqui na Cidade do México. Para nós é fundamental, porque nos fornece os dados que precisamos para buscar as estratégias. E nessa ideia, também, aqui vocês podem ver os diversos programas que nós temos, a Aldeia Juvenil, Clube Juvenil, que busca outros que procuram ter menos riscos, mas concretamente o que nós vamos falar hoje e comentar é que todos esses eixos têm um foco na juventude, com perspectivas de gênero, com a participação comunitária, com a recuperação do espaço público, saúde integral e direito ao cuidado. Nós fazemos com que todos os programas façam uma abordagem de todos esses eixos que eu estou dizendo. Então, para nós é fundamental, e como Severina dizia, essa juventude está vivendo num ambiente muito complexo, um momento muito complexo, muito mais do que o que nós vivenciamos. Como nós vamos ajudar a superar essa crise no futuro? O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos ajudar a que possam construir um projeto de vida neste mundo tão exigente e principalmente com as novas tecnologias que surgiram e que surgem? E são muitas das coisas que nós temos que começar a pensar, e os programas que nós fazemos devem visar cada uma dessas problemáticas. E falando concretamente, vamos falar sobre a Aldeia Juvenil, que é um desses projetos. Esse programa é o mais completo de todos, no sentido de que buscamos construir infraestrutura nos territórios de paz. É como pensamos num espaço alternativo, um espaço onde nós vamos aprender, ou que os jovens vão aprender, principalmente aqueles jovens que não estudam nem trabalham, que foram excluídos pelas estruturas neoliberais, e que, evidentemente, muitos dos governos anteriores tiveram essa lamentável estrutura, que ainda bem que essa nova forma de pensar o governo agora estão tentando remontar, superar esses problemas que foram feitos pela forma de pensamento do governo anterior. E esses governos agora estão visando mais o que é comunitário, a ideia é que possamos atender a população entre 15 e 29 anos, e como eu dizia antes, do território de paz, surgem desses diagnósticos que nós vamos fazendo nesses espaços onde os jovens mais precisam estar. Eu comentava que os jovens que nós atendemos
são jovens que não estudam nem trabalham. E, como eu dizia, se eles não estão estudando nem estão trabalhando, onde é que eles estão? Literalmente estão nas ruas e podem ser vítimas de crimes organizados, de facções criminosas e podem ir. A pergunta é como construir um projeto ou um programa que seja atraente para todos eles e que possamos retirá-los, tirá-los desse ambiente de violência. Porque, como eu já comentava, Severina, antes, a pobreza te empurra a tomar más decisões. E nesse desespero, muitas vezes caindo nessa violência, e os jovens não percebem isso sozinhos. Então, esse programa se constrói com esse sentido de jovens que não estudam nem trabalham, para poder dar um apoio, uma ajuda econômica. Acho que está mais um pouquinho na frente. Aqui. Nós damos um apoio econômico para esses jovens. Os jovens entre 15 e 17 anos recebem um apoio de 960 pesos mexicanos, que são 4.500 pesos mensais. E os jovens entre 18 e 29 anos recebem uma ajuda de 9.582 pesos mexicanos mensuais. São via de Jovens Construindo o Futuro, que depois eu vou desenvolver um pouquinho mais como vai fazendo essa parceria, que é um programa que não poderia existir sem um processo interinstitucional e com a colaboração e parceria de muitas outras instituições. E recebemos esse apoio mensual, essa ajuda mensual, e aprendem dentro dos nossos espaços muitos temas. Por exemplo, aprendem música, oficinas, várias oficinas, atenções aos socioemocionais. Aqui está. Nós temos os eixos de empregabilidade, esportivo, cultural, educacional, socioemocional, formação humanitária e comunitário. Esses são os eixos que nós consideramos importantes. Vocês percebam que vai para além do conceito tradicional de uma escola, porque tem um foco muito mais profundo, porque a ideia é ensinar aos jovens que existe uma nova maneira de pensar em seu mundo. Muitos deles nunca tinham tocado um instrumento musical, nunca tinham visto um instrumento musical. Uma hora aprendendo música, e em outro momento poder aprender a fazer alguma coisa em relação à carpintaria, ou de tatuagem, de barbearia, alguma atividade que possa transformar no sustento logo depois. E que eles, estando conosco há alguns anos, que eles possam aprender um ofício, uma atividade que possa servir para o futuro e possa gerar um empreendimento para eles, um passo para o futuro e sustentabilidade deles, sustento deles. É fundamental também falar nos eixos socioemocional, que é chave, porque muitos deles viveram em ambientes de muita violência, de muita inestabilidade, então precisam de ajuda. Então, nós damos soluções de uma maneira comunitária, mas também temos atendimento personalizado para aquele jovem que precisa. Também temos, lembrando de segundas a sextas-feiras, eles podem frequentar a aldeia juvenil, estão conosco mais ou menos 6 a 7 horas, e depois, nos fins de semana, ainda existe a possibilidade de levá-los a algum museu da cidade, alguma atividade que eles possam se conectar. Muitos deles dizem, se nós não tivéssemos nesse programa, nunca teria conhecido, nunca teria tido acesso ao museu, por exemplo. Isso, para nós, dá uma alegria muito grande, porque eles estão vivendo uma experiência de que existem outras formas de viver, aprender, ter outros conhecimentos, e para nós esse foco é que todos os dias eles possam aprender alguma coisa nova, seja uma questão socioemocional, alguma nota que eles aprenderão a tocar no instrumento, ou poder conhecer fazer alguma atividade esportiva. Nós vamos vendo também outros assuntos também em relação ao meio ambiente, mas o que eu quero dizer em grandes linhas é que possam conectar com a natureza, com a cultura, com as emoções, com o esporte, com a empregabilidade. Eu me refiro a essas habilidades que possam servir para gerar algum sustento futuro. Raul, neste primeiro bloco, que a ideia era que compartilhássemos um pouquinho a apresentação geral, já estamos passado de tempo, então, se você quiser, pode ir entrando no segundo bloco, que é sobre aprendizagem
e as dificuldades que possam ter encontrado nessa segunda parte. Vamos então pensar aqui, antes de entrar na aprendizagem, vou até comentar a vocês que nós estamos distribuídos em 13 aldeias, 13 setores, que são distribuídos em cada uma das prefeituras daqui da Cidade de México. A Cidade do México é uma das maiores do mundo, como vocês já sabem, e isso implica uma logística muito especial. É muito difícil poder mostrar tudo isso, toda essa aldeia genil nessas 13 sedes, mas é importante. Se vocês quiserem, já vamos passar o bloco de desafios de aprendizagem para poder comentar as dificuldades que aqui vemos que a dificuldade ou aprendizagem vai sendo feita dia a dia, inclusive a parte administrativa. Nós temos que pensar na ideia e ver como materializar essa ideia. Isso é um desafio. Na primeira parte que eu dizia, precisamos muito da colaboração institucional para que se potenciem todos os programas. E esse primeiro ponto da aprendizagem é chave. Como eu dizia, esse programa não poderia ser criado, não poderia funcionar se não tivéssemos apoiado em outros programas anteriores aqui do México, que chama Jovens Construindo o Futuro. E também alguns espaços, como nós conhecemos aqui como Centros para o Trabalho, que são CECAT, e nos países vocês também devem ter alguma coisa parecida, e que emprestam alguns espaços, alguns lugares, quando não são utilizados, para que nós possamos utilizar a infraestrutura que é pública, mas os espaços que não são usados nos emprestam para que nós possamos desenvolver as ações diretamente no território específico. E desse modo nós podemos resolver o problema da infraestrutura, que é o que eu falei antes, o problema de territorializar. Nós não vemos os jovens de determinado território, de determinado lugar. Não podemos querer que eles vão de um lugar para outro, para o centro. É melhor que dentro de onde eles moram, dentro dos próprios bairros, que é o espaço público, nós levamos nossos instrumentos, levamos nossas oficinas, as ferramentas, os profissionais, e damos esse atendimento nesse lugar, nesse bairro onde eles já estão localizados. Então, assim, eles têm um recurso e um sustento enquanto eles participam de cada programa durante o ano. O segundo ponto de aprendizagem seria estratégias de intervenção e de vínculos institucionais que são fundamentais para o projeto e a implementação de políticas públicas. E, então, eu dizia que vocês percebam que o programa tem muitas camadas, e a camada principal é o diagnóstico que vai sendo gerado através da Secretaria de Participação Cidadã, que nos dá essa informação e diz onde nós temos que colocar o foco, onde faz falta que trabalhemos com a aldeia juvenil. Essa informação é chave para que nós possamos utilizar e maximizar os recursos públicos até o máximo nível. Lógico que sempre vai ainda haver alguns espaços que possamos construir para sermos mais eficientes, mas a ideia é que no futuro possamos levar o bem-estar e maximizar as nossas ideias. E com o diagnóstico que nos dão através do governo, isso se fundamenta o acionar, como agir. Cada peso, cada dinheiro que nós gastamos, cada verba que nós investimos, como dizia Severino, temos que investir nos jovens, e é o melhor que se pode fazer. Em terceiro lugar, sobre a aprendizagem, reconhecer que o processo, de uma maneira coletiva, que confirmou o valor da educação popular como uma ferramenta para fortalecer as trajetórias da juventude. Isso é muito particular. Como fazer com que um jovem que vive num ambiente complexo e que sinta atração, ou que sinta atração por esse projeto e que possa continuar a dar continuidade? É o que nós buscamos na educação popular, como eixo fundamental, educação popular. Outro ponto é que a maioria dos nossos professores dessas oficinas são todos jovens, jovens que estão ensinando a jovens. Falam a mesma linguagem de jovens e podem se comunicar de uma maneira muito melhor. Jovens que têm capacitação, que são formados para isso e que podem estar responsáveis dessas oficinas. E também são jovens ensinando a jovens num programa público e que faz com que a eles apareça bem atraente esse programa.
Isso faz com que tenhamos jovens que muito dificilmente desertam, eles continuam, eles não abandonam, eles continuam, e os que abandonam são com algum problema muito extraordinário, mas são a minoria, quer dizer. Essa estratégia funciona muito bem, e a educação popular é uma grande ferramenta e que eu considero fundamental. E vamos passar, para não passar de tempo, vamos falar sobre as recomendações. Na parte mais final já, eu gostaria de dizer, nós estamos compartilhando as recomendações. A primeira seria construir parcerias, vínculos para potenciar os programas. O que eu dizia, não se pode entender os programas da juvenil sem apoio, sem ajuda de outras instituições. Eu não vou mentir para vocês, esse processo é muito complexo, sempre é muito complexo tentar harmonizar, impactar duas estruturas institucionais que são diferentes no princípio, e como unir essas duas estruturas. Cada uma tem uma lógica, uma forma de trabalhar, e como podemos colaborar e estar de acordo com os diretores, estar de acordo com os professores, e fazer esse trabalho de diálogo conjunto e ter cuidado de não haver estigmatização, porque muitas vezes esses jovens já chegam com um problema de complexidade, e nós não queremos que haja estigmatização, nós queremos que eles sintam na aldeia juvenil não um espaço rígido, mas como que seja um espaço próprio, que eles se apropriem do programa. Nosso maior objetivo é que eles sintam como um segundo espaço, um segundo lar. E que, evidentemente, ao ser integrado a essa comunidade da aldeia juvenil, eles estão compartilhando com outros jovens, os professores também são jovens, então eles têm acesso a tudo que eu dizia antes, aos serviços, atendimento comunitário, socioeducacional, a música, esportes, muitos elementos, como eu já falei antes. E a última recomendação seria o que nós já falamos também, que investir na juventude como estratégia de desenvolvimento e construção de paz, deve entender, não pensar como um gasto, mas sim como um investimento. E cada jovem que já sai, que já faz o egresso desse programa, nesse mês já vamos ter alguns, e que muitos nos dizem que a aldeia juvenil mudou a minha vida. O que nós tentamos fazer é que possamos recopilar tudo isso que eles nos dizem e também salientar o que eles mais gostaram para poder orientar o programa ou dirigir o programa com determinadas características, que foi o que eles mais sentiram como importante. Então, como recomendação é que nós não fiquemos num espaço de ideia, de decidir a política pública somente por nossa cabeça. Eles devem construir conosco. Eles devem construir através dessa recopilação da experiência de opiniões que eles mesmos vão nos trazendo, e nós vamos integrando isso às políticas públicas. Então, nós temos que deixar o ego de lado, porque às vezes nós temos um doutorado, um mestrado, e pensamos que já sabemos de tudo, mas quando o jovem diz uma frase, uma verdade muito profunda, e diz, não, aqui está o conhecimento, esse conhecimento que eles nos dizem, nós temos que pegar firme e incrustar em nossas regras também, em nosso próprio programa, transformar o que eles dizem quase como uma lei dentro do nosso programa, porque, na verdade, são eles e a comunidade toda deve poder usufruir de tudo isso. Se vocês quiserem, vou concluindo e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada, Raul. Para falar a verdade, foi muito interessante tudo que você nos apresentou, o programa. Muito obrigada por compartilhar essa aprendizagem, esses desafios e essas recomendações finais. Muito obrigada. E agora vamos pedir a Severine que possa fazer um breve comentário, alguma pergunta em relação a esse projeto, para depois entrar e deixar lugar para as outras cidades aqui presentes. Bom, queria primeiro parabenizar Raul e o governo do Estado do México, toda a equipe, por essa iniciativa. O programa ele articula várias frentes, né? E essa questão da intersetorialidade é um dos desafios que a gente tem para a construção das políticas
juventude, pensando, né, que não é uma única política que pode resolver problemas tão complexos. Então, eu acho que isso é um dos pontos fortes aí do programa, né? Essa capacidade de articular a dimensão da educação popular como constituinte do programa, com o esforço da capacitação, das habilidades, do reconhecimento do território, diagnóstico, ou seja, achei bem importante você destacar esse desenho do programa, assim como o conhecimento dos territórios, né? Nós temos na região esses temas que nos unificam, mas que no território é ali que a coisa acontece. Ou seja, a gente pode identificar pela pesquisa, pela atuação nacional, mas é lá no bairro, na comunidade, no território, com o pé no barro, né, como a gente fala aqui no Brasil, que essas contradições vão estar latentes, né? Então, com certeza, o desafio das cidades, das administrações locais, nesse dia a dia, ele se agiganta. Eu fui, por exemplo, secretária nacional. Pensar o desafio de um país é enorme. Ver como é que aquilo acontece na ponta é um outro desafio enorme. Porque nem sempre, como você planeja, acontece. Porque no meio do caminho vão ter muitos desafios, né, colocados para a gestão, para a participação, porque é contingência que vai acontecer sem a gente esperar. Então, valorizar esse desenho, essa proposta de um programa integrado, articulado, com várias dimensões da política de juventude. Aí uma questão que eu fiquei bastante curiosa, querendo conhecer mais, Raul, é sobre o perfil dos jovens neném, né? Que você fala que apresentou para a gente que é o público prioritário, que são esses jovens que não estudam nem trabalham, que eu fiquei curiosa para saber se é similar ao que acontece no Brasil, né? Porque a maior parte dos jovens que não estudam e não trabalham no Brasil, se a gente for abrir os dados, a gente vai ver que são mulheres negras, mulheres negras e pardas, daqueles territórios mais vulneráveis. Então, quando a gente se pergunta, né, onde eles estão, o que estão fazendo, tem inclusive uma parte da mídia que traz muita manchete do tipo, são jovens que não querem nada com nada, que não se preocupam, é uma geração desengajada. Mas quando a gente vai abrir os dados, a gente vê que são mulheres que trabalham com funções domésticas e cuidado, especialmente. Mulheres com filhos ou mulheres que cuidam de algum familiar e que fazem bico para sobreviver, ou seja, um trabalho não reconhecido do cuidado junto com um trabalho precarizado. Então, né, o neném, no caso da realidade brasileira, por exemplo, não é um jovem que não quer saber de nada, é um jovem que não está conseguindo ter uma trajetória, não existe linearidade quando se pensa em juventude, ainda mais juventude da classe trabalhadora, mas nesse caso se agiganta a questão racial, a questão de gênero, né, e territorial. Então, eu fiquei curiosa para saber um pouco desse desenho dos nenéns, né, se é parecido com a realidade brasileira aqui, e se vocês perceberam dentro dos participantes do programa, se tem essa diferença de gênero, são mais mulheres, são mais homens, é meio a meio, do ponto de vista do perfil, né, desses jovens, são jovens que tiveram interrompidas, na verdade, as suas trajetórias escolares, que majoritariamente não concluíram ensino fundamental ou médio, né, para que possa compreender, de fato, esse perfil desses jovens, porque, no geral, esse tipo de problema, os jovens que vivenciam esses tipos de territórios costumam juntar esse pacote de desigualdades, né, de trajetórias interrompidas escolares, desigualdades de gênero, raciais e tal. Então, eu fiquei curiosa para conhecer um pouco mais sobre isso, e, como eu já destaquei aqui, parabenizar vocês por pensar um programa complexo e com o pé lá na realidade, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Bueno, muchísimas gracias. Raúl, no sé si quieres responder. Muito obrigada, Raul. Não sei se você quer responder agora. Sí, bien, primero comentar que Primeiro, eu queria lo que dice comentar Severino es muy que importante. o que a Severine El falou é muito perfil nos dice importante. mucho, O o sea, nos perfil dice não mucho nos diz muito y nos da e obviamente nos más información dá mais para poder informação entender esse cuál es perfil el para problema de poder origen. entender Es qual é o decir, el problema problema de que tiene el origem. joven
O problema que o jovem no es cosa que tem él genera, sino es não é o algo que que ya ele viene gera, estructurado é de uma coisa que fondo já vem de para poder estrutura. atacarlo de É raíz. estrutural, vem de fundo, e Entonces, para poder eso es atacar de justamente raiz, una de las é razones por las justamente uma cuales das la aldea razões juvenil pelas en este momento quais sí va a como aldeia construyendo toda juvenil esta hoje vai base de datos. construindo Ahora, essa con base de respecto al dados. tema de Agora, la em diferencia, son más relação hombres, com más a mujeres, realmente diferença, nós, está mais muy homens, mais similar, muy mulheres, a a la par. diferença para nós é Un muito poco tal vez más parecida, cargado el tema de um de pouco, los talvez mais hombres, carregado pero a no parte hay de una homens, diferencia tan mas não fuerte. temos uma Ahora, diferença tão forte como a sí que les você disse. comentaría que O que eu lo que gostaria hemos de notado, comentar é y que o creo que que tal nós vez ahí es una de las percebemos, e que cosas que talvez aí tal seja vez uma das de ahí coisas surge la duda de Severin, que es con surge a dúvida da respecto al tema de Severini, las mujeres. En el a caso en respeito das concreto, ¿verdad? mulheres. ¿Por qué No las caso mujeres concreto, por que están que en as esta situación que no mulheres estudian? estão nessa Recuerda que situação que não en estudam nem México, se los comento trabalham? así muy No rápido, México, eu comento assim eh, muito fue rapidamente, un revuelo cuando surgió el concepto foi de niño, uma ¿no? Fue un bagunça tema que terrível, ou llegó seja, foi aquí muito y era una cosa discutido que essa questão do Nini, nos preocupó do mucho a la gente que nem-nem. pensamos Isso de nos ocupou determinada muito, as manera, pessoas que ¿no? pensamos de Que determinada se maneira, estigmatizara. Es decir, en vez porque de se poner, o sea, le ponemos el nombre estigmatizar, em vez de para colocar poder um nome identificarlos, ¿no? para poder identificar Se essas le pessoas pone que nem esto y fue trabalham nem estudam, un esses expresidente nem-nem, que comentó algo foi así um que sí ex-presidente genera que un poco de comentou, indignación e isso y entonces gerava bastante empezó a crear, a indignação. pensar E desde el otro começou a lado como una pensar política pública como uma que política no los pública etiquetáramos, sino que que não tratáramos, ¿no? De puséssemos construir algo que etiquetas, mas que pudiera ayudarles a tentássemos salir. construir Entonces, que en saísse concreto, y dessa retomando un poco el posição do tema nem-nem. de que lo que nosotros O que llamamos o nós conocemos como madres chamamos ou autónomas, conhecemos como que mães son generalmente autônomas, muchas de que las são chicas dejan de geralmente estudiar muitas y das trabajar meninas que porque deixam de pues estudar obviamente e deixam tienen de a sus hijos, trabalhar ¿no? porque Y ficam evidentemente la grávidas e pareja têm as pues hay un crianças, abandono, ¿no? então por Entonces aí e las chicas recebem tem um necesitan mucho abandono apoyo do y parceiro, entonces e são aquí en moças que Guatemala, bueno, precisam o de sea, en muito México apoio, también muita tenemos ajuda. Então aqui como, no ¿cómo México nós temos decirlo? também um Como un programa, concepto que como igual dizer, nós desarrolló temos la um jefa de gobierno que se conceito llama las que é utopías. desenvolvido Entonces, como en utopia algunos pelos chefes de espacios, governo em la alguns aldea juvenil, espaços, la a utopía aldeia es muy juvenil. similar conceptualmente a A lo que utopia é les muito explicaba del tema de semelhante ao que territorialización. La explicava o utopía tema se da quiere llevar a las territorialização. periferias É o que y quer esta utopía levar tudo isso, a utopia quer es levar todo o problema una para as periferias. infraestructura que da Se trata de acceso a lo mejor uma infraestrutura para los que que menos tienen. promove Lo mejor, acesso es para as decir, tienes pessoas que albercas menos têm, semiolímpicas, ou seja, tienes tem campos de algumas fútbol bolsas muy bien cuidados, pré-olímpicas, tienes acceso a talleres, campos tienes de acceso trabalho, a campos de apoyos, ¿no? esporte, Beneficios, becas, ¿no? apoios e Y benefícios e dentro bolsas de este concepto específicas. también E está dentro el desse tema de la conceito atención está a los também o niños, a las assunto do infancias de atendimento las às madres crianças, autónomas. Entonces, lo que as nosotros crianças hacemos dessas en mães que nós concreto en chamamos de las mães utopías es autônomas, que que são las as mães chicas solteiras, que tienen estos seria o programa niños, a veces Utopia bebés, ¿no? visa Los essas pueden mães que dejar têm as en este mismo criancinhas, que têm os espacio, bebês, en e que esta podem especie deixar de nesse estancia espaço infantil donde pueden estar, los como se pueden fosse uma cuidar, creche, mientras que ellas cuidam dessas aprenden crianças enquanto elas nuevo, aprendem pues sí, algum un outro nuevo ofício, aprendizaje, una nueva alguma habilidad, una aprendizagem nueva nova, habilidad que ou uma ellas nova quieren, ¿no? Con la habilidade que cual elas quieran queiram ganarse la e que vida, possam ¿no? Pero desenvolver e también poder disfruten de las ter bondades de todo el algum, programa, ¿no? também poder ganhar También algum decía que dinheiro na aprendan el tema vida, instrumento algum musical, que tengan sustento, acceso a então cultura, que possam tengan toda esta aprender experiencia alguma coisa de completa, instrumento ¿no? musical, Y acesso à que el cultura, hecho que de tenha a que experiência completa, ellas tendo estén lugar para deixar essas solas, crianças. entre Em comillas, se vez de que podría elas decir así, estejam sozinhas, elas que estão aunque no sozinhas, tengan entre esta red aspas, de apoyo, digamos, sepan que mas el que gobierno, el precisam de Estado, ter essa rede de apoio e tiene saber estas que o governo do instituciones Estado, que o governo que les tem as permite atender instituições mientras el que niño está recibiendo dá una a atención possibilidade de adecuada, cuidar ellas dessas puedan aprender. crianças adequadamente, que Entonces, elas, enquanto isso, elas podem também justo aprender. la idea es ir E quitando a todas ideia, então, estas é isso, limitaciones, ¿no? tirando Complejidades. essas Entonces, para que limitações, una madre Eva, quantas as autónoma pueda limitações para estar que en la uma aldea mãe juvenil, tiene que solteira existir un possa estar na mecanismo aldeia donde se la juvenil atienda e que también al niño. existe um Entonces, y mecanismo que acabas de dar também cuida da directamente al criança. clavo. Entonces, Então, aí justo é que nós vamos nosotros diretamente o que deve ser feito. hemos estado como descubriendo todas Nós estas tivemos complejidades descobrindo que essas hay que complexidades, resolver. esses problemas, e Entonces, que são problemas que têm que ser resolvidos. no, Por isso criamos, créanme que desde então, acá de esse la tipo de visión es que creches. no es como Então, este a problema, visão ¿no? não Yo é te doy tu como apoyo y esse yo te doy como um problema, servicios ah, eu si dou quieres. apoio, já No, resolvi el isso. Não é enfoque só es te resolver isso. escucho y O entonces foco pienso
eu escuto você, eu vou pensar como melhorar esse programa. Então, pensamos nessa visão semelhante ao que dizíamos desse programa de utopia. A aldeia juvenil não está na utopia, mas o que nós fazemos é construir laços, construir
vínculos Entonces, para podríamos poder considerar atender que una escuela a infantil todas reciban essas. al Então, niño podemos con conseguir, ciertas então, excepciones, que algum porque pues son lugar possa estructuras muy receber essas rígidas que a crianças, veces te piden às ciertas vezes são estruturas condiciones, muito pero rígidas que a través pedem de los algumas convenios condições logramos hacer específicas, mas de que se através facilite das ese proceso. parcerias ou Y dos entonces convênios, ayudamos a buscamos la facilitar joven, esse porque muchas processo de veces se atenção a desanima essas porque ve el jovens. proceso Muitas vezes burocrático elas muy pesado. perdem o Dice, ânimo, no, es que porque está vê muy que há muita complicado. burocracia no Entonces no le processo, é decimos muito no. Nosotros complicado. te vamos a Nós ayudar. dizemos, não, não, nós vamos te Danos ajudar. este tema, Nós te vamos vamos a ayudar, dar, te vamos a agarrar de la vamos cuidar mano. desse Mira, aquí va a assunto, nós estar vamos tu cuidar de espacio, aquí você, dejas a la aqui vai estar infancia seu y espaço, aqui después te você vienes pode con deixar sua nosotros y vas a criança, tener tu e apoyo, você venha ¿no? conosco e vai receber Entonces, todo o es apoio também un para o atendimento dessa como criança. Então, é a preocuparse maneira que profundamente en devemos tratar de atender. preocupar Yo creo em que la profundidade e escuela es lo tentar único que dar o nos puede atendimento à servir para juventude, realmente aos construir el jovens, e, programa paralelamente, poder construir idóneo, porque no siempre programas va a ser perfectible, idôneos eso e que sempre vão totalmente ser lo sabemos, perfectíveis. Nós pero sabemos que não sería são esa como completos, la mas visión y la seria essa respuesta, a ¿no? Como que visão e a el programa en sí resposta mismo nos va de que o exigiendo cada programa día em más y cada día em más si y cada mesmo día vai nos más. exigindo cada Entonces, dia esa mais com sería as la problemáticas que respuesta vão que yo daría. surgindo. Essa seria a resposta em geral. Muy bien, muchísimas gracias Raúl. Un Muitíssimo poco como te obrigado, decía, Raul. volvías Um a pouco algo o de lo que que nos você decía Severine falava, de do estas que também políticas falava de Severino, tener en das cuenta la políticas, de levar em singularidad en las consideração a políticas rurales, singularidade ¿no? nas políticas gerais. Qué bueno que eso se desarrolle de É esa bom manera. saber que se Vamos a desenvolva hacer dessa participar maneira. Vamos también fazer aquí participar a las ciudades que agora nos acompañan. as cidades que Le nos vamos a pedir acompanham. a Paulina Vamos pedir a Patiño, ella Paulina es de Patinho, Medellín, ela es la é directora del da cidade de programa Medellín, é a Parceros, diretora do programa y Parceiros, es un programa e muy é um parceiro también. programa Ya lo digo Parceiros, medio portugués, eu já digo um me pouco voy em português, confundiendo, vou me confundindo perdón, um parceros. pouco entre as línguas, parceiros. Bueno, este programa Este ha sido programa distinguido, ha tenido el foi premio de Ciudades distinguido, teve o Educadoras. prêmio de Pueden Cidades acceder a la Educadoras, información podem acessar a en la página informação de Ciudades no site de Educadoras, Cidades allí Educadoras, en las ciudades na parte do Cidades que han sido, con las que experiencias que han foram sido premiadas, y ahí premiadas van a poder conocer e más. vão Pero te poder invitamos conhecer um pouco entonces, mais sobre o Paulina, que programa. puedas hacer Convidamos você a que una possa pregunta, una fazer uma reflexión, pergunta, uma tanto dirigida a reflexão Raúl só como a dirigida a Severine Raul, o en general. Seberini ou em geral. Bueno, no, buenas tardes aquí en Boa Colombia. tarde, Pues un saludo muy aqui especial. da Gracias, Colômbia. Laura, y al equipo de Gosto de Ciudades cumprimentar Educadoras por a esta Laura e a invitación y por equipe de estos Cidades espacios que Educadoras pelo finalmente lo que convite e esses hacen es espaços que o que nutrirnos, fazem é porque nos pues el trabajo enriquecer, que nutrir, hacemos yo creo que todos los e que o estamos trabalho que acá es todos los fazemos, días todos que con jóvenes estamos todos os dias com jovens, y sobre todo con eh, la población e más vulnerable y principalmente com a necesitada. população mais vulnerável e que Gracias, mais nos Severine, por tu precisa. intervención y gracias, Obrigado, Raúl, por tu Severini, por intervención. tudo e Raul também. Yo les voy a contar un poquito Eu vou qué hago comentar acá um en pouquinho Medellín. somente o que eu faço Yo aqui soy de na Medellín, cidade de Colombia. Medellín. Eu sou Trabajo dessa actualmente con la cidade, alcaldía de trabalho Medellín aqui na y en prefeitura, Medellín por las complejidades nesta cidade, que no pelas solamente vivimos hoy, sino complexidades que que vivimos hace não muchos somente años, donde temos alguna vez agora, mas também há alguns anos, entendimos que era onde la alguma ciudad más vez violenta del entendimos que mundo, era a cidade mais nosotros violenta do mundo, arrastramos un lastre muy nós grande que temos es aí um la preconceito narcocultura, muito la grande, que é a narcocultura narcocultura, y todo lo que deja e también tudo este que tema del traz dinero este fácil, el mal tema do llamado dinero dinheiro fácil, que no hay nada fácil, más difícil que el e dinero não há fácil, nada mais y difícil do tenemos que una dinheiro sociedad y nos fácil. enfrentamos en este Temos uma momento a una sociedad sociedade donde hay valores onde trastocados, donde el valor os del dinero es valores más estão importante que la trocados, onde o vida, valor do dinheiro é mais donde importante do que a hay vida, estructuras onde criminales existem que estruturas su pie criminais de fuerza son los que jóvenes y los niños, por lo tem tanto, os jovens e as su crianças labor como más força grande de es trabalho. reclutar, y aquí hablamos del O trabalho reclutamiento de maior que menores, que es eles uno de los problemas fazem é o globales, que yo creo recrutamento. que en todos los Esse é um países de los que problema estamos do acá estamos mundo. trabajando todos los É, días estamos para todos minimizar esos trabalhando riesgos para y minimizar entendiendo que esses nuestros niños y riscos e jóvenes en los entendendo que lugares más vulnerables as nossas pues son crianças dos los espaços mais que están en vulneráveis mayor são riesgo os que estão em porque maior risco de pues cair, obviamente no tienen una red porque não segura, têm uma rede crecen en pobreza, segura, como ahorita porque crescem em Severine pobreza, como contaba Seberini y também contava, explicaba las e preocupaciones de los explicava as jóvenes
preocupações dos jovens pela causa de não ter oportunidades reais, por estarem crescendo num círculo de pobreza onde a saída é muito difícil. Também quero somar o que falava Seberini. Temos temas de substâncias psicoativas. As drogas vemos como o maior perigo para os jovens e crianças, porque isso é um perigo e um risco muito grande. É um tema de ser adictos é a maneira de que as crianças vão para essas organizações criminais. Temos também um tema na Colômbia que a geração de emprego jovem é difícil porque quem toma as decisões não entendem como pensa um jovem atualmente. Então, temos uma pessoa de 45 anos tomando decisões por jovens que estão no primeiro emprego aos 20 anos, que nada se parece com a realidade. E aqui também temos esse desafio da geração de emprego e também tendo um setor privado que entenda as necessidades dos jovens. Também gostaria de dizer sobre a intervenção de Raul, o tema de que se faz um pagamento aos jovens pela participação no programa. Eu gostaria de perguntar como vocês fazem para que os jovens não vão somente pelo pagamento, como vocês garantem que eles estejam realmente vinculados, porque o fechamento, entendo eu, do programa é que eles se vinculem com o setor de trabalho, que possam entrar num emprego. Como vocês garantem isso e como trabalham com o setor privado? Pergunto porque para nós é um desafio. Nesse programa em Parceiras, eu já contei muitas coisas. Trabalhamos com crianças e jovens que estão em risco ou que estão instrumentalizados por estruturas criminais. Trabalhamos com mulheres que trabalham em trabalhos sexuais, mas querem uma vida diferente. O nosso trabalho está encaminhado à dignidade e que recuperem as pessoas e jovens o amor próprio. Pode parecer romântico, mas na hora da verdade são os fatores que fazem com que esses jovens tenham uma decisão diferente, porque sempre vamos ter estruturas criminais com muito dinheiro, mas não vamos ter a dignidade do ser humano, porque não se especializam em tratar eles de boa maneira ou de ver que eles são donos dos seus sonhos. Então, o programa que nós temos aqui vai dirigido, encaminhado aos jovens e também aos mal chamados nem, mas muitas vezes é uma forma de chamar que todos entendemos. Também temos uma proporção grande de jovens e o que nós entendemos deles é que não estejam estudando e trabalhando, mas eles não têm propósito, não têm um objetivo e eles moram num espaço, num bairro em que a criminalidade está normalizada e para eles a criminalidade é uma oportunidade. Não há nada mais difícil do que ser jovem, não há nada mais difícil do que tomar decisões com mudanças hormonais e pressões e muitas vezes com dores, ausências e com rupturas de amores. Ser jovem é muito difícil. Que bom que estes diálogos nos ofereçam ferramenta a todos. Eu trabalho todos os dias com jovens para alivianar um pouco o peso desses jovens e levar eles a que se sintam donos da vida deles. Mais do que um resultado, é um jovem que tem uma atitude positiva com a vida dele, que se autogestiona, não somente as emoções, mas também o caminho, o projeto de vida. E nós, desde Medellín, na legalidade, com o contexto de legalidade, entendemos que é um dos riscos maiores que tem os jovens hoje em dia, a criminalidade. Obrigada, Laura, por me convidar. Esse é o meu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulina. Ficam algumas dúvidas para responder. Se você concorda, Raul, convidamos primeiro Ana Paula, de Curitiba, que também faça participação, e depois fazemos as respostas juntas e fechamentos. Você gostaria, Ana Paula? Moraes Siqueira é Claro. professora pedagógica.
Te escuchamos, Ana. Te ouvimos. Boa tarde. Gostaria de agradecer às cidades educadoras, Laura, as reflexões da Severine, do Raul, né, e a contribuição da Paulina agora. Acho que essa tarde está sendo muito proveitosa para a gente falar sobre juventude, né, sobre esses estudantes, essas pessoas que hoje se encontram, né, nessa posição. Né, não estudam, não trabalham, não conseguiram constituir um plano de vida, para, né, para o seu futuro. E eu acho que a aldeia juvenil que o Raul trouxe agora, ela traz uma reflexão muito importante enquanto política pública para os demais países, e principalmente com foco na América Latina, porque nós temos hoje um desafio muito expressivo em relação aos jovens, né? E acho que ele é compartilhado de forma geral em todos os municípios, né, em todos os países. Aqui em Curitiba, nós também temos um desafio bastante significativo em relação à juventude. Também percorremos pelo mesmo caminho, né, de encontrar esses jovens nessa situação. Nós temos um trabalho bastante forte de encontrar esses jovens em situações de crianças limitantes. Então, eles se afastam da escola, não concluem seus estudos, não desenvolvem uma perspectiva de futuro, não conseguem planejar sozinhos, né? Principalmente porque vem de crenças de pobreza, vem de uma realidade periférica, de uma realidade vulnerável. Sozinhos eles não dão conta de avançar nesse processo, né? Então, observando hoje a fala do Raul, fiquei bastante feliz e agradeço pela fala dele, pelo fato de que há evidências, né, pelo que ele trouxe, que esse trabalho, né, que envolve diferentes áreas, ele serve de robustez para garantir que esses jovens consigam sair dessa situação que eles vivem, né, que eles possam almejar outros caminhos. Nesse sentido, eu fiquei muito curiosa quando, Raul, você trouxe a questão do acompanhamento socioemocional, né? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor como que vocês fazem, porque o que que eu entendo hoje, os jovens, não, o que eu comento em relação aos jovens, mas eu acho que é uma grande questão humanitária em relação ao adoecimento, às saúdes mentais. Esse jovem que vive hoje, ele enfrenta, né, como a Severine comentou, esses medos, né, e acho que esse atendimento que você pontuou sobre o atendimento e acompanhamento socioemocional individual, acho que ele tem também uma grande uma grande influência para a manutenção desse jovem também, né? Acho que o fato de eu não ter a vazão, a questão salarial influencia também, eu acredito, mas como resgatar esse jovem diante desse cenário que ele vive, né? E como trabalhar essa questão socioemocional, né? Uma outra questão que eu gostaria, aproveitando também, além desse suporte socioemocional individual, pensando também que eu vi que o programa está sendo ampliado, né? Vocês estão com atendimento bastante significativo de jovens em diferentes bairros, prefeituras ali, né, da cidade do México, né? Então, eu acredito que há uma questão de logística para mobilizar todo esse repertório, afinal de contas, vocês vão a campo trabalhar com esse jovem, também esse é um fator que me chamou muito a atenção, mas gostaria de saber um pouquinho também sobre a questão da educação, né? Eu imagino que vocês devam receber jovens que não terminaram os estudos, né? Que se afastaram por diferentes razões e motivos, como vocês fazem esse resgate deles ali para que eles retornem aos estudos, né? E fortaleçam essa educação formal, né, para que eles possam também continuar uma faculdade, um outro curso, ampliar seus horizontes, né? Isso é uma realidade bastante forte aqui no Brasil. Nós temos um público expressivo de jovens que não concluíram ensino básico, né? Então, e é um desafio de políticas públicas e nossa aqui, enquanto Secretaria de Educação, né, de mobilizar, de encontrar esses jovens para que eles voltem para as escolas, para que eles, né, finalizem a sua educação, porque sabemos que a educação hoje, né, é uma das portas de entrada para a melhoria da vida, né, para a melhoria da qualidade de vida, para que esse estudante possa
observar que há outros caminhos possíveis e não os caminhos mais fáceis que ele encontra hoje, né? Como a Paulina comentou também sobre a questão de drogas, nós no Brasil também, né, a Severine já havia manifestado isso, nós também vivenciamos isso recorrentemente, então, nós partimos do pressuposto que a educação, que esses projetos que envolvam a educação e o acolhimento socioemocional, acho que eles são a base hoje para que os jovens possam sair dessa condição, né, de poder olhar os outros horizontes. Então, gostaria de escutar um pouquinho mais do Raul, né, sobre como que como que vocês têm feito esse acolhimento, né, socioemocional e voltado para essa questão da educação formal mesmo. Obrigada. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Muito obrigada, Ana. Entonces, bueno, vamos ahora a Vamos então pedirle a escutar, Raúl vamos pedir ao que retome Raul un poco las que ele possa intervenciones retomar de essas Paulina intervenções da y de Paulina Ana e da Ana para e que possa ampliar en este esclarecer ou momento estender que um pouquinho mais consulta. esses aspectos que foram consultados. Invitamos, Raúl, a Te tomar la convidamos, palabra. Raul, novamente para Sí, que bueno, você tome a primero palavra. Bom, em comentarles que estas primeiro, preguntas eu son gostaria de bastante comentar que essas profundas, perguntas são evidentemente. muito Se profundas, nota que ustedes han evidentemente. tenido Se mucha nota que experiencia vocês con tiveram jóvenes. muita Sus preguntas son experiência. preguntas que Suas también perguntas são nosotros nos hemos perguntas que nós também nos fazemos hemos e, creado algunas estrategias e muy criamos concretas. algumas Entonces, estratégias concretas fíjense, em relação aquí a isso. hay algo Aqui, fundamental. uma Uno das de los coisas ejes que é que también trabajamos fundamental, um dos aparte del eixos que nós socioemocional, trabalhamos, que es além da parte más como al socioemocional, interior, que é mais como está el voltar ao tema interior, del eje de é o conciencia. assunto da Es consciência, da vital conscientização. hacerle entender É, al joven é que la essencial que o situación que jovem possa tiene entender no que a es su culpa. situação que ele vive não é por culpa ¿Entienden? Esta dele. parte es Essa fundamental, é porque si ellos essencial que eles entienden que entendam la isso, situación de porque se eles pobreza, la situación de pensarem que a violencia en situação la que de han estado, pobreza ou de violência que entienden eles que no estiveram es su vivendo culpa, que no não es é su culpa responsabilidad, deles, não é sino que ellos responsabilidade realmente deles, fueron arrojados senão al que eles mundo realmente eles les foram tocó jogados esta nesse mundo e foi o baraja, por que así decirlo, esta apareceu para suerte, por eles, así foi decirlo, ¿no? a Y hay sorte que que eles ver tiveram, o azar que eles cómo tiveram de podemos viver nessa situação. ayudarles. E ver Entonces, como nós primero, podemos eso es ajudá-los. Então, em fundamental. primeiro O sea, lugar, é hacerles fundamental que sentir que eles não no se son sintam responsables, que no culpados, son que eles culpables, não são porque responsáveis, muchos de não são ellos culpados, nos ha tocado culpáveis dessa jóvenes que questão sí que llegan con ele consumo vive. de sustancias. Muitas vezes, alguns En jovens una que institución tradicional, consomem sería substâncias eso ou drogas, castigado, numa sería eso situação normal seria como um motivo para castigo sanción, ou para que yo motivo te para que genere eles un tema ahí, sejam, ¿no? De un eh, estigma, ou pero para que la nós idea criemos um de la aldea estigma que eles juvenil es sejam sancionados, precisamente né? ese tipo Mas de a jóvenes ideia da que aldeia juvenil é tenemos que que, com atender, esse tipo de porque son los jovens, que nós más temos que necesitan atender. São ayuda. os jovens que mais Entonces, para precisam de nosotros ajuda. no es Então, para nós, ayudar a un não joven a que é pueda salir ajudar um de jovem a que ele esta possa situación sair de só dessa consumo de situação de sustancias, de drogas, alguna do manera es consumo como de ayudarle drogas, mas a é como proveerle una forma de ajudado vida a diferente, que ele que pueda veja él a ver justo possibilidade lo de que uma vida decía al principio, diferente. ¿no? Que o que eu De dizia una no visión que princípio, existe que una ele possa ter uma una forma visão de uma diferente de vida, pensar uma las cosas también. maneira diferente Entonces, de pensar as coisas el e de eje viver. socioemocional está Então, en dos o capas. eixo Tenemos socioemocional como está em varios duas talleres. El taller de partes. Nós temos socioemocional várias general oficinas, nos sirve vários para que nuestros workshops, que isso psicólogos serve puedan para que os nossos detectar psicólogos possam situaciones más detectar complejas, o sea, quién situações necesita mais más atención, complexas, porque aún quem dentro de la precisa de población maior vulnerable atenção. hay gente Porque que mesmo tiene dentro da más população necesidades. vulnerável, tem pessoas Entonces, que têm mais para poder necessidade, hacer, que no podemos precisam dar de como mais un ajuda que producto outros. Não genérico, sino que podemos tiene que fazer ser um casi produto ya genérico, temos milimétrico que ver para mais poder ayudar al joven en su milimetricamente para situación. poder ajudar Entonces, esse jovem numa hay situação jóvenes específica. que tienen estos E problemas, tem estos problemas de jovens que têm pobreza y todo, pero problemas no consumen estruturais de sustancias. pobreza, mas que Ok, não con el consomem tema de drogas, não conciencia, consomem drogas. las Um clases tema que de se dan, que se conscientização, imparten, los cursos que se algum tipo imparten, a veces es suficiente de y ellos se cursos que nós motivan y damos, empiezan a é pensar suficiente que para que pueden eles se hacer sintam diferentes motivados e cosas y que pensem pueden que simplemente integrar o podem fazer insertar outras coisas al ou tema laboral, possam porque la idea inserir es que em algum tema les de damos una trabalho. certificación A ideia é que nós damos de la um empleabilidad que ellos certificado tienen, da o empregabilidade también que les eles damos estão la posibilidad de que que eles puedan podem construir fazer. Ou algún tipo de também cooperativa. fazemos Es a decir, si possibilidade de que ellos eles possam sienten que construir el um tipo de mundo que están cooperativa, no les que eles sentem que o permite mundo que eles estão não dá insertarse o no se les permissão para antoja que eles mucho se estar en inseram la iniciativa nesse privada, que mundo ellos también da puedan iniciativa hacer privada, mas estas também cooperativas, damos a o en su possibilidade que caso eles también, mesmos si possam quieren criar essa emprender de cooperativa forma pues privada ou individual, empreender que de puedan dar forma estos servicios. individual Entonces, alguma les questão de serviço comentamos que para a existen varias comunidade. Então, nós posibilidades, comentamos que existem muitas pero retomando un possibilidades, poco esto que les decía del mas tema retomando del um eje de pouco o que eu conciencia, para dizia nosotros es sobre o vital. Una eixo da vez que nuestros conscientização, ele chicos especialistas quando detectan la situación que nossos un chico, jovens por ejemplo, especialistas sí necesita o sí detectam tiene que un consumo de um droga, o sea, un jovem consumo de tem um sustancias, consumo de droga, um
consumo de
substâncias que são nocivas para a saúde, detecta, então vamos canalizar a um atendimento individualizado, por dizer assim. Então, o atendimento individualizado também nos permite fazer com que chegue ao atendimento específico para aquele jovem que precisa de um atendimento urgente. Os recursos não são ilimitados, nós temos que ir vendo, focando cada necessidade, porque temos poucos recursos, e tentar multiplicar de forma exponencial esses recursos para poder buscar um certo nivelamento. E o tema emocional, detectamos, canalizamos alguma criança, algum jovem que é o que precisa disso, e fazemos algum tipo de intervenção, não punindo, dizendo que está mal o que eles fazem, mas tentando entender o contexto, o ambiente em que eles vivem. E os nossos psicólogos têm a ideia de não buscar só o individual, também comunitário, porque veem que essa lógica não é só de um, é comunitária. Então, são selecionados esses profissionais, buscamos o perfil de profissionais que vai nos acompanhar nessa situação. Não é qualquer profissional que vai querer, ou que vai poder, ou que está preparado para assumir uma responsabilidade tão grande. Nós tivemos alguns jovens que comentaram, ou psicólogos que nos ajudam, que dizem que para eles é uma vivência muito dura, muito forte, muito difícil. Então, às vezes, buscamos outras opções. E tem outros jovens que encontram realmente sentido de vida nessa situação, e são jovens muito valentes, a maioria que quer assumir essa responsabilidade, continuar e fazer com que entendam essa responsabilidade que implica ser profissional de um grupo tão vulnerável. Então, esse eixo de conscientização nos permite colocar outros elementos que não sejam tão socioemocionais, mas que também quer compreender o mundo, compreender que você não é culpável, entender as estruturas, ajudá-los a serem críticos, que possam desenvolver o pensamento crítico para que possa autocriticar a maneira como as concepções que eles tiveram, que eles mesmos possam fazer uma autocrítica e poder construir-se um novo jovem, porque eles são esses jovens que que precisam dessa autocrítica para poder ir polindo e poder que nós podemos dizer que através da educação popular, a lógica não é tentar que nós somos os especialistas e que vamos consertar tudo, mas existem ferramentas ao escutar esses jovens, porque vamos aprendendo muito escutando os jovens e vamos aperfeiçoando o processo de educação pública. É uma maneira que haja engajamento com esse programa. Não é como o programa não é uma promoção, mas que existe certa profundidade atrás, e quando eles percebem que existe um impulso genuíno de querer entendê-los, de querer ajudá-los, e que eles possam se sentir apoiados pela instituição e pelo programa, esse vínculo de confiança, quando é gerado, faz com que eles dificilmente abandonem o programa e eles vão estar bem conectados nesse programa. Então, nós também falamos como fazendo uma comunhão e uma interligação de todos esses programas, porque eles se sentem parte da comunidade, vão conhecendo outros colegas que estão na mesma situação que eles, então vão se curando, comunitariamente vão se curando. Quando eles vão chegando nos últimos meses já do programa, nós vamos dizendo, vão pensando o que vocês gostariam de fazer, nós podemos ajudar a ver o que vocês vão fazer, através dessas parcerias com outras instituições, para que possam dar recursos, que eles comprem ferramentas, por exemplo, se alguém aprendeu carpintaria, que eles possam vincular com outras instituições que ajudam para a compra de materiais, de ferramentas, para que eles não saiam só com conhecimento, mas que também possamos dar essa materialização do que eles possam fazer. Nem todos querem a mesma coisa, nem todos querem fazer empreendimento, muitas vezes querem, com o certificado que eles têm, fazer parte de uma empresa particular, alguns querem isso, é uma decisão que eles vão tomar. Então, nós temos parcerias com instituições que possam
que podem dar ferramentas, e também temos algumas parcerias com empresas ou vínculos com empresas que possam dar essa primeira oportunidade para esses jovens. Dessa maneira, também vamos vendo como está conectada a comunidade que faz parte de uma comunidade autêntica. Isso vai ajudando a se auto-reconhecer, auto-curar, e, de alguma maneira, no final do programa, vão entender que, através da cooperativa, ou de algum impedimento que eles queiram fazer, ou do certificado que eles recebem, que eles possam fazer parte de alguma empresa. Nós tentamos respeitar a decisão que eles tomarem nesse final do programa e ajudá-los em função dessa decisão que eles tomarem com todas as opções que têm. Então, isso surge através do que nós comentamos. Também dizemos que nem tudo é o tema da empregabilidade. Alguns jovens estão formando uma banda, e nós estamos ajudando, que é o grupo musical, e ajudamos, então, que eles tenham um instrumento, pois eles encontram na música um sentido de vida. Então, muitos deles estão saindo com agrupações de músicos também, está saindo agora, tem um grupo de uma das prefeituras, está saindo um grupo de rap de 2 jovens que estão impulsionando isso e formando bandas, grupos musicais, e que estão sendo consolidados também no interior. Isso também é uma ajuda, é uma perspectiva de saída, não só de trabalho. Não fechar e escutar o que eles vão nos dizendo, porque eles vão dando as pautas, eles vão nos ajudando a tomar um caminho. Isso é muito importante para que eles fiquem engajados com o programa. Espero ter respondido as perguntas, ou se tiverem alguma dúvida mais, aqui estou. Muito obrigada, Raul. Não sei se vocês ainda têm alguma dúvida ou alguma outra pergunta. Ainda temos alguns minutos para escutar a última palavra da Severine. Dizer que tanto o programa de aldeia, que também já está subido no programa de experiências da América Latina, vamos compartilhar o link, que vocês possam conhecer o programa mais profundamente, e podemos também compartilhar o link do outro programa parceiro, para que vocês possam acessar quando quiserem. E se não tiverem alguma outra pergunta, vou deixar a palavra, então, a Severine, para que ela faça uma conclusão e o encerramento de todo esse diálogo. Bom, eu estava aqui pensando, né, a partir das falas do Raul, da Paulina, da Ana, o quanto continua desafiador pensar, articular, executar, considerar a diversidade, a política estruturante. A gente que está nesse tema há muito tempo, tem horas que a gente fica meio repetitivo, né? Eu acho que quem tiver aqui mais tempo militando, porque a gente fica voltando em questões que a gente já gostaria de ter superado. É um pouco essa sensação que eu fico cada vez que eu sento para discutir, né, juventudes e tal. Que aí são essas pautas que a gente vai chamar de estruturais, né, ou as políticas de distribuição. E aí isso me faz ter ainda mais certeza do cuidado que a gente precisa ter, né, e aí eu vou pegar o gancho dessa última fala do Raul, que é de não culpabilizar o jovem, né, porque a gente tem, inclusive durante muitos anos aqui na nossa região, a ideia de jovem como um problema social imperou no olhar do Estado, certo? Em todas as suas dimensões, sobre as políticas que deveriam ser desenvolvidas para a juventude. Bom, a juventude é aquela que mais morre, é aquela que mais mata, que está envolvida no crime, que é desempregada, que é nem. Então, muitas dessas políticas, especialmente ali na década de 80 e 90, vinham com esse foco de contenção, né? Muitas vezes programas compensatórios, pensando na contenção, nos ajudar a resolver um problema que a juventude apresenta, né? A gente, depois disso, teve esse boom demográfico, maior população jovem da história, em vários dos nossos países. É a dimensão da juventude importante para o desenvolvimento, né? Que é uma dimensão estratégica e que, para quem só entende de economia e tem dificuldade de compreender a complexidade das nossas sociedades, dos nossos sujeitos, é uma leitura bastante importante que a gente está fazendo. Nós fizemos isso no Brasil com muita força, aqui também década de 2000 até 2000, final do governo Dilma, antes do golpe,
Isso foi um tema bastante recorrente, né? E aí articula com isso esse desafio que é de a gente perceber que a juventude não é nem um problema por si, e sozinha ela também não vai resolver o desenvolvimento dos nossos países, mas que compreender que isso tudo vai impactar nas suas trajetórias e que a gente está falando de sujeitos e direitos, né? Então, eu acho que quando a gente vai discutir juventude, a gente não pode perder a dimensão desses sujeitos, que são sujeitos e direitos, que vivem uma etapa da vida específica com suas questões, suas singularidades, que tem que ser considerado o seu contexto social, a sua condição juvenil, que geração esse jovem faz parte, né, para que a gente possa considerar que, independente desses jovens estarem num monte de estatística, sejam elas boas ou ruins, esses jovens são sujeitos de direitos e têm que ser pensados como tal. E um dos direitos é poder viver a sua juventude, né? Porque aí, quando a gente está falando dos jovens da classe trabalhadora, ou os neném, ou os sem, ou os jovens dos territórios mais vulnerabilizados, etc. e tal, a tendência é que a gente, eu falo, né, aqui como sociedade de maneira mais ampla, o próprio Estado, pense em esses sujeitos como objeto de políticas, na maior parte do tempo, compensatórias, ou de contenção ainda, né? Então, ou seja, está na beira do risco, então segura aí, contém aí. Então, um projeto aqui, outro projeto acolá resolve, mas a gente não consegue pensar estruturalmente, e a gente continua reproduzindo desigualdade, e reproduzindo pobreza, e reproduzindo violência, e o jovem é só um na ponta desse iceberg. É só um. Mas a saída fácil é culpabiliza, reduz a idade penal, né? Ou seja, encarcera. Não significa que tudo que a juventude faz está correto, está certo, vamos passar a mão na cabeça, não vamos exigir corresponsabilidade, não é nada disso. Mas é pensar esses sujeitos como quem tem direitos nessa fase da vida a ter uma vida com dignidade e a viver a sua juventude. Por que durante muito tempo os jovens, sinônimo de juventude era estudante? Porque era a ideia da moratória, né? Enquanto você é jovem, você estuda, depois você entra para o mundo do trabalho, para as responsabilidades. Isso não é real, tirando, talvez, para as classes mais abastadas da sociedade, que são os jovens que têm direito a viver a sua juventude, estudar, experimentar, fazer intercâmbio. Para os jovens das classes trabalhadoras, que são a maioria, você troca o pneu com o carro andando. E nessa medida, inclusive, é muito interessante que na pesquisa vai aparecer que muitos jovens não se reconhecem como jovem, porque já está com emprego, já tem um filho, já está trabalhando, ou seja, né, como se a ideia de você ter um grande nível de responsabilidade, ou de já ter terminado os estudos, ou ter saído da escola, não te fizesse mais, mesmo sabendo que juventude é um termo construído, né, historicamente, sociologicamente. Então, esse lugar de pensar esses jovens como sujeitos, e aí a importância dessas políticas integradas, articuladas, institucionais, de Estado, que a gente sabe que é possível de serem desmontadas, mas que demoram um pouco mais para desmontá-las, é fundamental, junto com a articulação da sociedade civil, com a ampliação da ideia de cidadania, da educação popular, como trouxe Raul, ou seja, da própria sociedade, nesse caso os jovens, se apropriarem desses conceitos e desse lugar de sujeito de direitos. Então, não estou aqui para agradecer o Estado por me dar, não é um presente, certo? É um direito conquistado, é o nosso papel estando no Estado. Mas não é natural que se pense assim, especialmente em sociedades onde a ideia onde essa ideia paternalista, de favor, foi sendo construída como se fosse o oposto do direito, né? Então, essa é uma dimensão importante, porque senão a gente começa a acreditar que então é só estimular para que esse jovem crie consciência e ele por si resolve. Aqui no Brasil tem uma ode ao empreendedorismo, todo mundo então vai empreender, ser empresário de si mesmo, o mundo do trabalho tradicional está falido, o pobre sempre foi empreendedor, não é? Pobre sempre foi empreendedor, a gente sempre teve que buscar forma de sobreviver, então a venda aqui, o bico, o trabalho, sempre foi, só que aí a gente dá um nome bonito, moderno, que dialoga muito com essa ideia do eu resolvo, eu consigo, e descola da importância de políticas estruturais, e no final das contas, o responsável pelo sucesso ou fracasso é o sujeito, certo? É o sujeito. Então, se o jovem não está estudando nem trabalhando,
pô, tá fumando, tá se drogando, não quer estudar, não quer fazer nada, e a gente não consegue aprofundar. Então, a importância de ter um diagnóstico, né, mais preciso e de compreender essas diversidade dentro da própria categoria juventude é importante para a gente não reproduzir isso, né? Ou seja, alguns temas as mulheres vão estar mais precarizadas. As mulheres indígenas ou as mulheres negras, certo? Vão estar mais precarizadas. Em alguns temas como a violência, os homens estão mais expostos. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade patriarcal que leva os homens a esse lugar, né, de ficar mais expostos e promoverem também esse tipo de violência. Ou seja, e aí entra essa necessidade de perceber essas singularidades, que não é para picotar a política, mas é para pensar que ela tem que ser direcionada, e a gente vai precisar de política estruturante, política singular, compensatória e estruturante andando junto ao mesmo tempo, compensatória no sentido de singular, eu não gosto da ideia de compensatória, né? A gente precisa, por exemplo, a gente precisa de uma política de cotas, que é uma política que cabia para ser estrutural, mas que aparece como uma política compensatória para garantir que o segmento da população que não conseguia chegar na universidade chegue. Então, essa articulação que não seja dúbia, porque para que a gente, de fato, né, aproveite as possibilidades, tanto que a política pública de maneira estruturada é capaz de produzir para enfrentar as desigualdades, quanto esforços, né, como esse que o Raul apresentou aqui, de articular também uma dimensão socioemocional, ajuda a pensar esse sujeito num contexto. Né? Num contexto. Porque senão a gente vai estar abrindo possibilidades também de jogar essa responsabilidade toda para cima desses sujeitos. Mais uma vez, eu repito, não é passar a mão na cabeça e dizer só porque é jovem, então tá todo mundo certo, tudo que vem dali está correto. A sociedade, a juventude é o espelho da sociedade, como fala a professora Regina Novaes. Mas significa pensar esse sujeito na relação com o outro, intergeracional e com a sua própria geração, né? Com essas várias nuances aí que estão colocadas. Então, eu queria reforçar só essa dimensão, porque acho que isso ficou muito presente na fala de vocês, né? Então, essa ideia do individualismo aí realmente não vai ajudar muito a gente superar, né, esses problemas tão complexos e que vai passar pelo papel do Estado centralmente. Então, eu compartilhei com vocês do chat o link da pesquisa regional da FES. Cada país que participou tem um informe nacional. Então, os países que estiverem aqui, que tiveram a pesquisa sendo executadas, por meio do site da FES também conseguem acessar os informes dos países, que eu acho que é bem legal. E aí a gente vai ver ali, por exemplo, essa pesquisa que os jovens, mesmo eles ficando muito bravos, para não falar um palavrão, né, com o Estado, questionando o modelo de democracia que a gente tem, às vezes flertando um pouco com ideias um pouco mais autoritárias, mesmo assim eles apostam no papel do Estado para promover política pública, para promover direitos sociais, porque esses jovens sentem no dia a dia os desafios dessas desigualdades. Então, quando eu falo Estado, eu estou falando aqui da cidade local, da administração local, da União, do governo do Estado, e da gente como sociedade que se engaja e participa disso, né? Então, desse lugar. Então, fica essa dica aí de leitura, se vocês ficarem curiosos com a pesquisa, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Às vezes é cansativo repensar sempre nas coisas históricas, mas que sempre tem novidade. E isso é legal de se reunir para pensar esses temas, porque a gente aprende, ouve, conhece as experiências, tem insights, né, que ajudam a gente a pensar e ver que estamos sozinhos, que é uma rede aí que precisa ser potencializada. Então, espero que eu não tenha matado as nossas tradutoras aí de falar muito rápido, e queria agradecer muito o convite, mais uma vez, das cidades educadoras, e parabenizar a Raul, a Ana e a Paulina aí também pelas reflexões. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Severina. Muito obrigada por toda a participação e por compartilhar esse trabalho. Aqui já está no chat todos os links para que vocês vejam. Também estivemos colocando alguns links de Severina,
também vamos subir em outros idiomas isso, para que todos possam acessar. E também para que quem não pôde participar possa escutar, ou quem quer refrescar um pouco e já escutou. De minha parte, eu quero agradecer principalmente, especialmente a Severine, a Raul, a Ana, toda a equipe aqui das Cidades Educadoras, principalmente a Ana Laura, que esteve na frente das tradutoras, que nos acompanham em todas as atividades, que nos ajuda a compreendermos um pouco melhor, nos entendermos mais. E também quero agradecer cada uma das pessoas que nos acompanharam nesse dia, participaram do Brasil, cidade de São Paulo, Nova Petrópolis, Santiago, Araraquara, Passo Fundo, Manaus, Santa Maria, Horizonte, Nova Petrópolis, Jaguari, Naurá, Curitiba. E do México nos acompanharam da cidade do México, além da cidade do México, Guanajuato, Praia del Carmen, Chihuahua, da Argentina também. Ainda bem, o nosso colega de Rio Quarto não podemos escutar, ele teve que se ausentar, mas Malabrigo, Trevo, aqui a cidade de Rosário, Godoy Cruz, Rio Quarto, Santa Fé, São Jerônimo, Norte, Villa, Governador Galvez, Tancátia, São Luís, Reconquista, Mendoza, e também nos acompanharam Medellín, Caguás, Porto Rico, São José da Costa Rica e Montevidéu do Uruguai. Estão aqui presentes representantes de diferentes cidades, agradeço a todos. Realmente foi um diálogo muito interessante, com foco nos jovens, nessa perspectiva de sujeito de direitos, que vai alinhado com a Carta de Cidades Educadoras e com essa necessidade de que os governos locais façam adesão à Carta, pensando e trabalhando para esses desafios das cidades educadoras, essa possibilidade de pensar nos jovens como sujeitos de direito, mas num contexto, no ambiente em que vivem, como dizia Severine, com todas as possibilidades que nós damos, os insumos que nós temos, que foram compartilhados aqui, e saber que essa juventude tem sua singularidade, sua particularidade, que não é uma só juventude, há muita diversidade, e para isso faz falta o diagnóstico para poder fazer a intervenção correta. Isso ficou muito claro. Também gostaríamos de trabalhar e aprofundar nesse tema, porque isso nos leva a um espírito de cidades educadoras, que é essa ideia de um projeto que é construído conjuntamente, coletivamente, que tem um sentido e deve ter um sentido democrático. Sabemos que na nossa região não estamos vivendo por momentos muito complexos politicamente, mas devemos abraçar forte essas ideias e trabalhar pelas pessoas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e as políticas públicas devem estar nesse sentido e ter essa visão. Isso é o que nós falamos nessa tarde. Agradeço muitíssimo o tempo de cada um de vocês. Espero que brevemente nós nos encontremos outra vez numa tarde ou numa manhã para continuar conversando sobre diferentes assuntos. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigada, até logo. Gracias. Hasta luego. Obrigada, até. Obrigada, até logo. Gracias. Obrigada, até logo. Gracias. Obrigada. Saludos.